Salve, salve a todos, muito bom dia. Cá estamos para o nosso quarto encontro, quarta aula, num total de 6, da disciplina do MBA, da UniFTech, disciplina de SNOP, Sales and Operations Planning, Planejamento de Operações e Vendas. Cá estou eu, professor Fábio Capec, e aí estão vocês online, nobres alunos dessa instituição. Hoje nós veremos então o assunto indicadores-chave de desempenho, KPIs, Key Performance Indicators, dando continuidade aos nossos trabalhos. Até ontem, então fazendo aqui sempre o apanhado, né, para a gente começar as aulas sintonizados, até ontem nós conseguimos fechar o escopo completo do SNOP. Primeiramente, de novo, o que é SNOP? O que é Sales and Operations Planning? Então, planejamento de vendas e operações. O que são operações? Operações dentro da nossa organização e na relação com o fornecimento, ou seja, operações intra-organizacionais dentro da nossa organização, né? E interorganizacionais quando saem dos nossos muros, dos nossos CNPJs, né? Então, Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações somando intra com inter organizacionais, tem por objetivo harmonizar esses esforços, equilibrá-los. Para quê? Para que a gente possa maximizar todos os resultados, quer seja dos sales, das vendas, quer seja das operações, da produção. Por que isso é necessário? Porque essa é uma realidade que se faz imposta. Porque normalmente há desequilíbrios. E normalmente o desequilíbrio pende para o sales. Ou seja, sales, vendas, procura fazer o seu trabalho, vender, 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 mas não em harmonia, necessariamente, não em harmonia com toda a operação de bastidor, quer seja interna da empresa, quer seja na relação com o fornecedor. E isso, obviamente, é ruim. Então, exemplo, os dois extremos que a gente tem, que a gente já conversou, são vendas vender bastante e operações não conseguir atender. Ou seja, vai ter ruptura no nosso fornecimento para quem vendemos. Isso, obviamente, não é bom. E o outro extremo é a gente ter vendas aquém do que operações produz. Então, a gente produz mais do que se vende e aí também vai ter estoque parado, né? O que a gente já sabe também não é bom. Então, estoque é capital imobilizado. Estoque tem a sua função, é claro. Cada empresa tem a sua política, com seus níveis de estoque, etc. Mas, sob o ponto de vista contábil, estoque é um ativo que, se fica parado ali, como todo ativo, ele não gera o lucro ou dividendo, o que não é bom, certo? Então, ontem nós conseguimos trabalhar todos esses escopos, e hoje nós vamos olhar de novo, vamos revisitar esses pilares aí que vocês construíram desde a primeira aula e vamos agora estruturar um mecanismo de mensuração de desempenho, tá? Ou seja, então na primeira aula, o que que a gente fez? A gente fez aquele alinhamento, né, das diretrizes organizacionais com o que se vende. Missão, visão, valores, princípios, produto, para ver como é que vendia, enfim. Então, vocês fizeram todo um trabalho na primeira aula. Vocês podem me lembrar o que vocês fizeram na primeira, na segunda e ontem? Vocês anotaram isso daí, né? Então, na primeira aula era o quê? Era essa questão da missão, visão, valores, etc. Apresentar um produto e
por fim, vocês tinham que explicar, apresentar, um diferencial competitivo, né, que esse produto, que a sua empresa ia se pôr no mercado. Ou seja, era a interface do sales, das vendas, beleza? Por favor, me chame a atenção se eu deixar de falar algo. Na aula 2, a gente olhou para dentro da nossa empresa. Então, para atender o que na aula 1 a gente trabalhou, a gente tinha que ter um bom planejamento de demanda. O que que era um bom planejamento de demanda? A gente tinha que ter controle de estoques, e aí eu perguntei para vocês como que vocês fariam isso, né, fazem na sua empresa. A gente tinha que ter uma boa previsão de demanda quantitativa e qualitativa, então também perguntei para vocês como que vocês, fariam essas previsões de demanda quantitativas e qualitativas. Perguntei para vocês quais eram, para que vocês apresentassem quais eram, quais seriam os fatores de sazonalidade, que impactem, né, sobre o consumo dos produtos de vocês, e explicar como é que isso se dava, né. "Ah, então, meu produto", que na primeira aula a gente trabalhou, "ele tem um forte impacto da sazonalidade, climática. Então, se esfria, tem um determinado comportamento, se esquenta, tem outro, ou seja, no verão, que é mais quente, tem um determinado comportamento, no inverno, que é mais frio, tem outro. Ou se a sazonalidade foi datas comemorativas, então dia disso, dia daquilo, né, tem comportamentos, tem impactos. Então eu pedi para vocês para apresentarem quais são os fatores de sazonalidade e explicar quais seriam os impactos que esses fatores teriam sobre o consumo dos produtos de vocês. E por fim, pedi para vocês apresentarem, fatores de tendência, né, e também da mesma maneira explicar os impactos desses fatores de tendência sobre os produtos de vocês. Então, o que que são fatores de tendências? Sustentabilidade, questões, de legislações, temáticas que estão, bombando no mundo, sustentabilidade climática, né, sustentabilidade social, que são os temas mais recorrentes. Mas também pode ser questões tecnológicas. Então, hoje o mundo está migrando, está usando inteligência artificial. Então, ok. Mas isso tem impacto no consumo dos nossos produtos? De que jeito? E isso tudo, então, controle de estoques, previsão de demanda, sazonalidade e tendências, perfaz aí o grande guarda-chuva do planejamento de demanda. E também, ainda na aula 2, eu pedi para vocês, apresentarem, fazerem a interconexão do S&OP com outros departamentos da organização, ou seja, apresentar processo estruturado de interconexão do S&OP e dos setores de logística, de entrega do cliente, produção e compras. Então eu delimitei essas 3, né, mas não necessariamente vocês precisam ficar só nelas. Diga, Lenise, desculpa, não vi você. Falei. Não só faltou lá, na questão do produto tangíveis e Ah, intangíveis. bem lembrado, obrigado, obrigado. Sim, então um detalhamento, né, da aula 1, pedi para vocês fazerem esse detalhamento do produto nas 2 partes, tangíveis e intangíveis. Show de bola, bem lembrado. E já aproveitando, né, para relembrar, o que que importa, né, por que que importa, vocês têm sempre, viu, gente, prestem bem atenção nas coisas que eu lhes proponho, que eu lhes apresento, que eu positivamente lhes provoco, no sentido de entender o sentido que faz. Capec, por que que você pediu para nós, na aula 1, desmembrarmos o produto em atributos tangíveis e intangíveis? Então, primeiramente, porque todo produto tem ambas as partes. Todo. Todo produto tem uma parte tangível e intangível. Então, exemplos mais comuns, calçados, a gente pensa que é só calçado, vestuário, alimento. A gente pensa que móveis, a gente pensa que só tem tangível aí. Ah, móvel é madeira, puxador, metais, calçado é couro, é cadarço, ilhóis e tal, linha, né, para costurar.
E cadê as partes intangíveis? E aí eu já mato a charada dizendo o seguinte: bom, todo produto ele tem uma gestão de pedidos, não tem? E de entregas. Então, essa questão de gestão de pedidos e entregas não é tangível, isso daí é intangível, é o serviço, é o atendimento. Então, implica em disponibilidade de canal de comunicação, atendimento. Diga, Nilmar, bom dia. Nilmar, você falou alguma coisa? Tá. É, quer falar? Pode falar, Nilmar. Foi sem querer, eu vi o áudio sem querer, desculpa. Tá bem, mas fica à vontade, bem-vindo aí. Então, primeiramente, por que desmembrar produto em parte tangível e intangível? Primeira resposta, porque todos os produtos têm. Cadê a prof. Jocelane? Ah, mas eu sou professora. Meu produto é criação e disseminação de conhecimento, por exemplo. Aparentemente, essa produção, inclusive a minha aqui como professor também, ela é somente intangível, aparentemente. Porque conhecimento você não pega, você, né? Não tem como tangenciar. Mas, mesmo para produzir conhecimento, se isso aqui fosse uma aula presencial, a gente estaria numa sala, a gente teria cadeiras, teria meios físicos, né? Para otimizar a nossa troca, a nossa formação de conhecimento. Ah, não, mas a gente não está em sala de aula, a gente está online. Pois é, mas tem aí um computador, um celular, tem internet, isso tudo é tangível, né? Capec, como é que eu diferencio atributo tangível dos intangíveis? Os atributos tangíveis são aqueles. Aí a gente já faz uma conexão com a aula de hoje, inclusive. Os atributos dos produtos, os atributos tangíveis dos produtos são aqueles que permitem uma objetiva avaliação de valor. E os intangíveis são aqueles que não permitem, aqueles que têm uma subjetiva percepção de valor. Como assim, a objetiva e subjetiva? Então, de novo, calçado. Objetivamente avaliando, eu poderia avaliar o calçado pelas suas dimensões, tamanho, pelo peso, gramas ali, quantos gramas tem, qual tipo de material, se tem grau de durabilidade, propriedades térmicas, isso tudo são medidas objetivas que a gente tem. E que medidas subjetivas, intangíveis, a gente tem num calçado? Design, o próprio cultivo das matérias-primas, se foi de maneira sustentável, ela tem certificação, não tem? Então, são atributos subjetivos. Fora a parte processual de atendimento, de entrega, que isso tudo não é diretamente ao produto, mas é indireto, né? E também é subjetivo. Então, como é que a gente avalia atendimento? Foi bom ou foi ruim? Mas para mim é bom ou ruim de um jeito. Para vocês pode ser que seja de outro. Então, nós temos essa subjetividade, ok? Então, prosseguindo aqui, na aula 2 foi isso. Na aula 3, que foi ontem. Ah, perdão. E ainda na aula 2, quando eu peço para vocês apresentarem as interconexões, né, do S&OP com os setores de logística, de entrega, produção e compras, já lhe passo, João. É, vejam, prestem bem atenção aqui, por favor, gente. Então, de novo, quando eu peço para vocês apresentarem essas interconexões, eu estou aqui sendo bem prático, tá? Ou seja, se na primeira aula, com aqueles problemas que eu lhes apresentei, vocês respondem, ah, a nossa empresa tem produto tal, por exemplo, né, que a gente não vai falar de tudo, só para exemplificar, cujo posicionamento estratégico é esse, a gente vai vender dessa maneira, as partes tangíveis e intangíveis, ok? A pergunta é, como é que essas informações se conectam, são úteis, são usáveis pelos departamentos ali três que eu amostralmente pensei, que é
compras e entrega, produção, logística, a parte da produção e a parte da entrega, compras e produção, tá? Por que essas três? Porque são as três mais extremas, né? Então, compras interfaceia com o fornecimento, produção interna e a entrega com o cliente. Diga, João. Fala, João. Levantou a mão? Não? João? Perdi o João. Ah, tá, tu quer digitar então aí? Tá. Quando tiver em condição, você avisa. Tá bom? Na aula de ontem, a tônica foi, então, a relação interorganizacional e eu lhes mostrei que mais importante, gente, do que vocês, perdão, do que vocês focarem nas operações em si, operações de relacionamento, de interrelacionamento com o fornecedor, é nós termos relação de confiança com o fornecedor, em graus possíveis, né? Isso aí não é confiança, não se trata só de ter ou não ter. Você tem graus, né? Claro que o objetivo aqui não é ficar cravando qual é o grau, mensurando qual é o grau. Ah, eu confio no meu fornecedor 72%. Confio no meu fornecedor 50%. Não acho que esse seja o principal foco do esforço do estabelecimento e ou da manutenção e ou da melhoria da confiança. Mas sim, nós polarizarmos para o máximo possível as relações, a confiança nas inter-relações. Por quê? Opa, Oi, João, fala. agora foi? Desculpa te Oi, interromper. estamos ouvindo? Vamos lá. Só nessa questão aí do tangível e não tangível, tá? Eu entendi sim o que é tangível e não intangível, só que o que fica a questão, assim, a gente coloca o que é diferencial de vendas ou tudo que é tangível e tudo que é não tangível. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está perguntando o que que é tangível e intangível e a diferença entre isso e diferencial de vendas, é isso? Não, por exemplo, assim, ó, o nosso trabalho, nossa apresentação, certo? A gente escolheu um produto lá que a gente vai apresentar. Para esse produto aí, a gente vai explicar o que que é tangível, que é material para vendas e intangível também, entendeu? O que que é o diferencial de vendas em tangível? O que que é o diferencial de vendas em intangível? Ou é tudo que é tangível e tudo que é intangível? Eu acho que é Tá, essa a pergunta. tá. Então, assim, ó, vocês vão apresentar o produto de vocês e nessa apresentação vocês já vão dizer qual é ou quais são as partes tangíveis e intangíveis dele, tá? Para que que serve isso? Para que depois, quando vocês forem dizer o diferencial competitivo, vocês podem apelar para uma das duas partes ou até as duas. Então, por exemplo, eu produzo calçado e o diferencial competitivo do meu calçado é a leveza. Meu calçado é mais leve que todo mundo. Eu vendo calçado esportivo e esse é o meu diferencial. Meu calçado é mais leve que todos. Então, repetindo, né? Quem usa calçado esportivo normalmente precisa ter um calçado leve, mas que, obviamente, não comprometa a proteção do pé, amortecimento, etc. Propriedade que foi importante para aquela modalidade esportiva. Ok. Então, eu posso, se eu produzo calçado, eu posso apelar, no sentido da competitividade, né? Para esse atributo que é tangível, peso, né? Ou não. Ou eu produzo calçado, tem um apelo de design, sei lá, moda italiana, moda francesa, não sei o que que seria um design bom de calçado, mas eu posso ter esse apelo, e não na questão do peso, que é uma questão objetiva. Eu posso ter um apelo na questão intangível.
Ou ainda, nenhum dos dois. Eu posso ter um apelo na questão intangível por dizer assim: ah, o meu calçado, isso obviamente vale para qualquer produto, é sustentável ambientalmente. Então, às vezes, o meu calçado não é o mais leve, não é o mais barato, preço, né? Acabamos esquecendo de falar de preço, que é um atributo tangível. Ele não é o de melhor design, ele não é nada disso, mas a minha produção ela é sustentável ambientalmente. Ela é sustentável socialmente. Então, a ideia de vocês dividirem, apresentarem atributos tangíveis e intangíveis é só lhes, para vocês, subsidiar vocês a ter mais argumentações para dali extrair diferenciais competitivos, entendeu? Pensa que vocês estão vendendo para cliente. Aí você chega para mim, sou cliente de vocês, Capec, compra aqui meu produto. Por quê? Qual é o apelo? Seduza-me, né? Seduzam o cliente. Ah, os apelos são esses. Esses argumentos ou serão mais tangíveis ou serão mais intangíveis. Por que eu estou induzindo vocês a separar um do outro? Justamente porque o comportamento de um tangível é diferente do outro. Comportamento em que sentido? Na percepção de valor. Lembra que eu falei para vocês daquele gap entre agregação de valor e percepção de valor? Então, normalmente, nós aqui, a nossa empresa, quem produz, tem mais propriedade técnica, sabe mais do valor que o produto tem do que um consumidor. Por quê? O consumidor não é técnico naquilo, ele não tem formação, ele é um consumidor. Ele nem tem essa obrigação, vamos dizer, né, de manjar tecnicamente do produto. Ele acaba, alguns clientes, nós mesmos, né, como consumidores, por gosto, enfim, acabamos nos apropriando, né, para a gente poder também saber o que correr melhor atrás. Então, por exemplo, quem compra carro hoje elétrico tem que olhar a questão da bateria, olhar a autonomia da bateria, se é plug-in, se é híbrido, porque o apelo do carro elétrico qual é? Qual é o diferencial? Ah, é ambientalmente sustentável. Pô, show de bola, já te passo, Helenise. É show de bola. Mas e quanto tempo dura essa bateria? E como é que eu a recarrego? Porque no Brasil hoje, quem tem carro plug-in, que é aquele de tomada, não é em todo lugar que você tem tomada para usar. Fala aí, Lenise. Eu acho que um exemplo bem claro aí é a questão assim, quem vende passagem para Disney, vende um sonho. Ele não vende passagem aérea, hospedagem de hotel, estadia. Então a característica tangível é isso, é o deslocamento, a hospedagem, e a intangível seriam o preço, né? E a intangível é o sonho de alguém ir para Disney, né? Show de bola, perfeito, cara. Eu acho É, que a questão, a dúvida do João, eu também estava tendo, é que a gente pode elencar como produto também essa característica tangível e intangível, e também como diferencial competitivo. Eu acho que as coisas se complementam, né? Então, mesmo como produto, como item, é, eu posso utilizar a característica intangível dele como aquilo que ele promete ou aquilo que ele entrega é, subjetivamente, né? na verdade, é para isso que eu estou induzindo vocês a diferenciarem as partes tangíveis e intangíveis, para vocês melhor utilizarem esses atributos na hora de seduzir o consumidor quanto aos seus apelos competitivos. É só para isso que serve, porque senão fica só a encheção de linguiça, porque senão fica só como você mesmo brincou, falando da missão, visão, valores na parede. Não serve para nada. Só para inglês ver, para encher linguiça, né? É que nem trabalho de conclusão, artigo que faz uma fundamentação teórica robusta, mas não usa nada daquilo nas análises, né? Tá enchendo linguiça. Então é exatamente para isso, viu, João? Quando eu peço para vocês apresentarem produto e
darem partes tangíveis e intangíveis é para justamente melhor subsidiar vocês nessa conexão com o apelo competitivo. Então, esse exemplo que o Helenides colocou, muito bem. Você está vendendo o quê? Supondo, né, que você esteja vendendo ali um sonho, uma experiência, né, que hoje tem, há muito tempo já tem esse apelo, né, da experiência. Por trás a experiência é um atributo intangível. Cada um enxerga, valoriza, ó, valor agregado, valor percebido. Cada um percebe de um jeito. Há quem valorize quando chega num hotel, a recepção, se tem na cama a toalha com desenho de flor, com aqueles desenhozinhos, né, ornamentais ali, tipo origami, né, de toalha, a higiene, se tem no vaso lá aquela tarja de papel dita higienizado. Tem gente que valoriza o café da manhã, tem gente que valoriza sorriso no atendimento, a pressa no atendimento. Então, a subjetiva percepção ela é muito ampla. O que eu estou estimulando vocês no primeiro exercício, na primeira aula? Ao detalhar intangível e intangível, saberem melhor utilizar o que de melhor o produto de vocês tem, para poder fazer o apelo competitivo melhor. E convenhamos, não existe regra. Então, você pode ter um produto. Já ouviram a expressão reengenharia de processo, reinventar a produção? O que é isso? É você daqui a pouco manter o mesmo produto, mas com outros apelos. Então, você pode ter uma vida inteira um apelo de preço e daqui a pouco você se conscientiza que ou não está mais tendo um diferencial, ou pode até estar tendo esse diferencial, mas você também quer incrementar, além do diferencial de preço, um diferencial de experiência, que não precisa estar aplicado ao produto, mas pode ser ao serviço, ao atendimento, ao follow-up, ao pacote em si de serviços agregados, tá? Beleza, gente? E ontem, então, nós vimos, fechando aqui o resgate da aula, tá? Das aulas. Então, ontem nós trabalhamos a questão da confiança na relação com o fornecimento. Por quê? Porque se a gente não tem a menor confiança, vou pegar aqui um cenário pior, né? A gente tem confiança nenhuma nas inter-relações, a gente vai ter maiores custos, maiores ineficiências, né, nesse suprimento, né, nessa compra. E isso não é bom para o S&OP, não é bom para a harmonização. Então, por exemplo, se eu não confio que o meu fornecedor vai me entregar no prazo, e quando eu digo não confio, não é por mau humor meu, é por amargura, pelo histórico mesmo, sempre me atrasam. Então, se eu tenho isso como dado, eu vou ter que me antecipar a isso. Eu vou ter que ter estoque maior, eu vou ter que pedir antes, o que vai implicar em estoque maior. Eu vou ter que ter salvaguardas para esta sabida falta de confiança, que se concretiza, por exemplo, em atrasos. Poderia se concretizar em inconformidades quantitativas, inconformidades qualitativas, vem a menos, vem a mais, vem em cor diferente, vem em tamanho diferente. Hum? Então eu tenho isso como dado, essa falta de confiabilidade, e aí eu vou ter que me antecipar a isso. Ou não, ou vou trabalhar nessa confiabilidade. Pô, tá ruim isso, toda hora o fornecedor atrasa, toda hora entrega errado, quantidade ou qualidade. E eu tô tendo que, para me antecipar isso, comprar mais, comprar antes, e eu tô tendo problema com o fluxo de caixa, por exemplo. Então, espera aí, vamos parar com isso, vamos parar de ter essa má relação e vamos melhorar. E aí eu apresentei para vocês ontem caminhos para fazer isso. Quais são os caminhos? Então, através de frequência das inter-relações, pedir para vocês como que estabelece e intensifica, né? Como a assimetria de informações, como reduzir, ou seja, como simetrizar. Então, na relação com o seu fornecedor, por exemplo, sob o ponto de vista tecnológico, o fornecedor não tem
um sistema de recebimento e processamento de pedidos, é manual. Ah, ele tem e-mail, mas tem que acessar o e-mail, tem que imprimir o pedido, tem que, na mão, no braço, processar. Ah, qual é o problema, Capec? O problema é que, para isso acontecer, tem que ter alguém lá ligado direto no e-mail. Só que alguém é ser humano às vezes não está ali, por motivos diversos. Fica doente, vai no banheiro, café, almoça, esquece de olhar. Então o ser humano é mais falho ou mais propenso a falhas do que uma máquina, né, bem programada. Então, a assimetria de informações significa isso sob qualquer ponto de vista: investimentos, melhoria, capacitação do recurso humano, certificações desejáveis. Então eu quero fornecedores que tenham determinadas certificações, meio ambiente, social, produção, processos. Só que tu vai chegar para o fornecedor, vai exigir isso dele, se eventualmente ele já não tiver, ele vai chiar e vai dizer: "Pô, mas isso é caro. Pô, para que que eu preciso disso se eu já produzo com qualidade? Para que que eu preciso de certas certificações se eu já atendo a elas?". Ainda que demonstre isso, só que, a certificação é uma forma de cobrar, é que nem exercício físico, né, uma coisa é você ter a disciplina de fazer o exercício em casa e outra coisa é você ter o compromisso de estar em algum lugar para fazer o exercício físico. Então, por que que a gente costuma querer pagar a academia? Porque daí a gente se força a ir, né, senão você fica naquela: "Pô, paguei e não estou indo", apesar de muitos fazerem isso também, né. A melhor coisa é quando você tem um compromisso, porque daí você não tem aquela opção, sabe: "Ah, não vou fazer". Você acaba indo. Então, oportunismo, terceira forma. Então, oportunismo é uma coisa ruim no sentido de riscos, então a gente tem que reduzir. E a especificidade de ativos, né? Então, quanto mais a gente exige do fornecimento, mais específico está sendo aquele ativo para nós, que é um risco para o fornecedor. E aí o fornecedor normalmente vai querer exigir alguma contrapartida da gente, quer seja em escala, quer seja em tempo de relacionamento e tal, para poder justificar todo o investimento que ele venha fazer em função da nossa especificidade. Ah, eu quero suprimento assim, assim, assado, só você pede assim para aquele fornecedor. O fornecedor, ele, claro, vai querer te atender, porque é venda, né? Mas talvez ele tenha que configurar a produção dele para te atender, e isso tem um custo, né? Deixa de ser commodity, começa a ser uma coisa específica, que tem um lado bom, como eu acabei de dizer, é uma venda, mas tem o lado risco que é amanhã eu dizer que não quero mais. E aí todo aquele ajuste que ele fez ali, quer seja em maquinário, em todos os recursos produtivos, quer seja em RH, quer seja em processos, vai se perder. Então, quanto à especificidade de ativos, a gente tem que identificar e tentar chegar a um bom termo, né, para ambas as partes. E hoje, o que que eu vou mostrar para vocês? Como é que a gente estabelece e melhor, aplica indicadores de desempenho. Deixa eu copiar aqui a lista que eu já fiz para vocês e vou botar aqui no chat. Vamos ver se dá para vocês enxergar. Tem bastante informação ali, tá? Vamos devagar. Então, vocês estão enxergando ali no chat? Sei. Tá. Então, eu já coloquei em forma de questionamento, tá? Mas vamos lá. Então, a questão geral é apresentar os KPIs que melhor meçam o desempenho das interfaces do SNOP. Então, quais são as interfaces? Sales e Operations. Parece que são só duas, mas são três, né? Sales é uma interface, Operations intra-organizacional é outra interface e Operations inter-organizacional é outra, tá? Então, são três grandes interfaces: vendas,
operations internas e operations externas, ok? Então, são nessas 3 interfaces que eu quero que vocês meçam, estabeleçam mecanismos de medição de desempenho, tá bom? Como é que você mede o desempenho de vendas? Como é que você mede o desempenho de produção, de operations interna? Como é que você mede o desempenho de suprimento, de fornecimento? Essa é a pergunta, tá? Então vocês têm que ter 3 respostas. Para medir desempenho de vendas, eu uso tal indicador, para tais indicadores. Para eu medir desempenho de operações, tais indicadores internas. E para eu medir desempenho de operações externas com fornecedor, eu tenho tais indicadores. É isso que precisa, ao final, vocês terem condições, tá? Para tanto, eu apresento para vocês uma metodologia que eu, obviamente, vou explicar da onde saiu. Essa metodologia ela é alinhada a, ao Programa Nacional de Qualidade Brasileiro, que, por sua vez, é alinhado ao Programa Nacional de Qualidade norte-americano, tá? Então, não é só da minha experiência. É claro que tem alguns pontos ali que eu trago da minha experiência. Então, na verdade, isso daí que eu lhes coloco é um mix entre a literatura mundial sobre o assunto e a experiência do professor também. Como é que a gente faz então, gente? Prestem bem atenção, por favor. Como é que a gente faz para estabelecer, criar um sistema de medição de desempenho? Então, primeira coisa, letra A gente tem que ter o processo que a gente está falando aí, que vai mensurar o desempenho, mapeado. Então, vamos ser prático aqui. Se eu estou pedindo para vocês, então, mapear vendas, operações internas e operações de fornecimento, vocês precisam, para melhor mapearem, perdão, para melhor conceber o sistema de mensuração de desempenho, vocês têm que ter esses processos mapeados. O que é mapeamento gráfico? É o fluxograma. E o que é o mapeamento analítico? Pode ser junto, tá? Mas o analítico é aquele que detalha em texto, né? Então, o fluxograma é aquele de caixas, né? Que você tem caixas, você tem raias. Então, começa aqui uma caixa de recebimento do pedido por um determinado setor. Aí, depois que recebe, vai para compra, vai para depósito, vai para outro departamento que vai dar um processamento e assim por diante. Esse fluxograma, ele normalmente é expresso por eh, figuras ali, né? Retângulos, losangos, setas, etc. Existe toda uma terminologia também internacional para padronizar isso aí. Quem quiser aprofundar, existe o tal de PMBOK, que é Book of Process Management, tá? Depois eu vou ver se eu tenho esse PMBOK, ele é PMBOK ou PMBOK, eu não me lembro se tem 2 Os ali. Ele sai edições novas a cada tempo, então eu vou ver se eu trago, se eu arrumo aqui e passo para vocês. Mas só para vocês saberem que existe, né, uma metodologia internacional. E existem também, para facilitar a vida da gente, programas de mapeamento de processos, Business Process Modeler, BPM, não BMP, BPM. Business Process Modeler, tá? São programas de mapeamento de processos. Eu destaco aqui 2, ó, o Visage e o Ares Express. Tem versão free que eu sei, tá? Então, se você for na internet, botar ali Visage ou Ares Express, deve haver outros, claro, mas esses 2 são os quais são os que eu trabalho, e eles têm versão free. Então, você pode baixar e fazer os mapeamentos de processos gráficos e analíticos muito bem feitos. Por que é importante o primeiro passo para a gente estabelecer um sistema de medição de desempenho, ter os processos mapeados gráfica e analiticamente? Para você literalmente ter visão, supervisão sobre o processo.
Porque à medida que você enxerga todo o fluxo gráfico e analítico, você vê aquilo que acontece. Você gestor, você gestora. Quando isso não ocorre, você fica na cabeça: "Não, eu sei mais ou menos como é que funciona, não precisa se dar o trabalho de fazer". Tem uma armadilha muito grande aí que são aquelas atividades que ocorrem, mas que não estão ali visíveis para a gestão. E aí essas atividades que ocorrem e não estão visíveis, elas consomem energia, consomem tempo, consomem pessoas, consomem custos. E algumas ineficiências derivam dali e vocês, pelo fato de não estarem enxergando, por não estar mapeando, não consideram. São os vícios de processo, né? E, e aí não entende por que os resultados não estão a contento, tá? Eu pergunto para vocês, na empresa onde vocês trabalham, os processos são mapeados? Falem para mim. Não, na minha, os processos não são muito bem mapeados, no caso. Pois é. E de novo, tá? Por favor, cuidado com a armadilha do mapeamento só para inglês ver. Então não adianta nada fazer lá um gráfico, um fluxograma qualquer, só para bonito, para botar na parede e tal, no mural, na intranet. Não adianta. O que adianta é aquilo ali nos falar com a gente. É você olhar aquele fluxograma e daqui a pouco, puxa vida, eu estou fazendo tudo isso. Muito bom, Nilmar. Todos os processos mapeados. Então, qual é a utilidade disso? A utilidade não é para bonito. A utilidade é para funcionar, para você bater o olho e ver, caramba, a gente tem 36 passos ali, cada caixa, né? É uma atividade, é um processo, é uma operação. Caramba, para processar um pedidinho, a gente tem 36 passos. É muito, ou não. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Tá. Então, segundo passo, depois que mapeou os processos, tem que delimitar o fenômeno que tu quer mensurar. Então, por exemplo, dentro dessa lógica aqui, que eu vou perguntar para vocês isso, tá? Estabeleçam KPIs para sales, para operations internas e para operations externas. Vocês têm que delimitar qual é o fenômeno que vocês querem avaliar. Então, por exemplo, os dois básicos, sempre eu exemplifico: tempos e produtividade. Então, para sales, para vendas, vocês podem, o fenômeno que vocês queiram avaliar pode ser tempo, lead time, ou pode ser algum fenômeno mais ligado à produtividade em termos de quantidade. Saídas, giro, serve para sales, serve para intra-operações, serve para inter-operações, tanto faz. Então vocês têm que delimitar qual é o fenômeno. Pode ser sob o ponto de vista dos resíduos. Quanto de resíduo está gerando? Aí depois a gente vai ver ali na letra D, qual é a unidade de medida, né? Você vai medir em peso, vai medir em quantidade, em unidade, tempos, segundos, minutos, horas, dias. Tem que delimitar o fenômeno, depois que tiver mapeado o processo, para poder saber o que você quer medir, tá bem? Letra C, elencar as variáveis pertinentes. Então, se você, na letra B, define que vai ser tempo, então, na letra C eu estou dizendo, ó, então tem que ver as variáveis que vão permitir você mapear, fazer esse KPI de tempo. Então, se tu quer KPI de lead time, então você tem que ter o controle dos tempos, tempo do pedido, tempo, a hora, né? Hora do pedido, hora da passagem do pedido para a produção. Dentro da produção, tantas fases quantas houver, que horas isso ocorreram, até chegar na hora da entrega, tá? Para quê? Porque daí, na letra E, quando vocês forem formular, vai botar lá tempo final menos tempo inicial, aí você vai ter o tempo total. Ah, não, mas isso é pouco, eu preciso de mais detalhes. Tudo bem. Então, se você achar que é válido, então tempo final menos o tempo parcial menos o tempo inicial para você ter o controle, né?
Quando você quiser melhorar alguma coisa, lá na frente tem o Kaizen, você vai ter que saber onde pode ser melhorado. Porque se você pega o tempo total, você não sabe necessariamente se é na separação dos pedidos para expedição que vocês estão tendo ali um gargalo, por exemplo, tá? Capec, mas voltando ali à letra B, que é delimitar o fenômeno a ser mensurado, prestem bem atenção nisso, tá, gente? Porque eu estou trazendo para vocês é uma refinada percepção, tá? Que vai evitar retrabalhos, que vai evitar trabalhos inócuos, tá? Inúteis para vocês. Capec, quais são os melhores indicadores, né, para a gente conceber, para a gente trabalhar? Lembra que eu sempre falo, não se trata de certo ou errado, e sim de mais adequado? Da mesma maneira, aqui nos KPIs isso vai acontecer. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer? Os KPIs, os indicadores, né, mais adequados vão ser aqueles que respondem à primeira aula, a letra A, o número 3 da primeira aula, que é apresente, explique um diferencial competitivo da sua empresa ou produto. Então, se eu produzo e vendo com apelo de celeridade na entrega, ou seja, mercado, comprem comigo porque eu entrego mais rápido, por exemplo. Fica claro que eu preciso ter um KPI que meça isso, né? Se eu, por outro lado, vendo, dizendo assim, comprem comigo porque o meu produto tem custo menor. Então eu tenho que ter um KPI que meça custos, que vai resultar no preço. Não, eu vendo porque o meu apelo competitivo é durabilidade do item. Tá, então eu tenho que ter algum KPI que meça isso, entende? Então, voltando para a aula de hoje, olhando ali para o chat, quando na letra B eu falo ali, ó, vocês têm que delimitar o fenômeno a ser mensurado, como é que vocês vão. Mas quais fenômenos? Tem muitos. Os fenômenos que são os primordiais são aqueles que respondem. Exatamente, Anderson. Isso também influencia sobre planejamento de demanda e controle de estoque, certamente. Então, a letra B ali, quando eu peço delimite o fenômeno a ser mensurado, esse fenômeno ele vai emergir da onde? Da primeira aula, lá da terceira questão, que é qual é ou quais são os diferenciais competitivos pretendidos pelo seu produto ou pela sua empresa. Então, se a sua empresa chega para o mercado e diz, compre comigo porque meu produto é melhor nesse atributo, nesses atributos, ok? Você tem que medir isso. Porque se tu está dizendo que para o mercado que tu é bom nisso, tu tem que medir para ver se tu está sendo bom mesmo, né? E, inclusive, tem uma medida que é externa à sua produção, que a gente está falando aqui de medição interna, né? Que é uma medição agregada, mas tu tem a medição percebida também. Nunca ouviram falar em pesquisa de satisfação de usuário? Já devem ter ouvido falar, né? Qual é a grande fragilidade dessa medição? O usuário querer responder. Nós, enquanto consumidores, não temos muito saco, né? Não temos muita motivação ou incentivos para responder esse tipo de questionamento. E aí é que vem grandes oportunidades. Pô, se a gente entende que é importante, a gente, enquanto empresa, entende que é importante o consumidor, a gente ter essa informação do consumidor, para a gente poder ajustar, né? Porque daqui a pouco a gente está achando que está entregando uma coisa num nível tal, mas está sendo percebido num nível muito aquém. E a gente só vai perceber isso quando fizer algum tipo de coleta dessa informação. A gente pode simetrizar isso, valor agregado com valor percebido. Então, letra C, a gente elenca as variáveis, se é tempo, variáveis de tempo, se é de produtividade, assim por diante. Na letra D, define a unidade de medida, tudo por consequência uma da outra. Na letra E, a gente vai formular, né? Ou seja, vai botar numa fórmula, numa fração, uma equaçãozinha, um item menos o outro, vai dar tal resultante. Agora, seguinte,
A partir da letra F, a gente tem que começar a pensar na viabilidade do indicador. Pode ser um indicador maravilhoso, mas na letra F ali eu coloco assim, ó, coleta de dados, coleta dos dados. O que que significa isso? A gente tem que avaliar. Pô, esse indicador aqui é maravilhoso, ele vai nos dizer muita coisa. Porém, como é que eu coleto esses dados? Acabei de dar um exemplo agora aqui de coleta difícil, que é aquela que depende do consumidor, que é a satisfação do consumo, né? Maravilhosa. Só que depende de ter essa informação. Para ter essa informação, depende do consumidor ter disposição de responder. E não é só ter disposição de responder. Em estatística, a gente tem tratamentos dos resultados onde às vezes aparecem respostas fora da curva, fora da normalidade. Normalidade na estatística não é como a gente usa coloquialmente, tá? Normalidade é tudo aquilo que sai de uma média com desvios padrão. Então, por exemplo, se tem uma média de respostas para essa pergunta de satisfação, sei lá, nível 7 de 0 a 10, então a média da satisfação está em 7. O resultado até é bom. Mas você tem variações ali, de 7 para 8, numa quantidade menor, a média, a maioria das pessoas está respondendo 7, né? De 0 a 10, né? Satisfação ali, 0 ruim, 10 melhor possível. Então 7 é a média, mas você tem alguns que respondem para mais e tem alguns que respondem para menos. Só que esse desvio padrão, ele tem um intervalo ali de 3 casas no máximo, de 3 sigmas, né? Mas sempre vai ter alguém ali que respondeu 0, ficou pê da vida, que não gostou, por motivos diversos, né? Às vezes estava mal naquele dia, estava doente, estava com dor de cabeça, ou deu um azar de ser mal atendido, ou choveu, fatores aleatórios. Então a gente pode também ter questões aleatórias. Então, na coleta de dados, a gente tem que pensar, pô, como é que eu vou coletar isso? Para saber se é viável, né? Esse tipo de informação. Estou falando aqui de exemplo de coleta externa, mas pode ser coleta interna também. Porque qual é uma das grandes fragilidades das coletas internas? Você tem que parar o trabalho para coletar. Coletar o quê? Informações de produção, de sales e operations. Isso é ruim, tá? Coletor, rodou os indicadores, precisa, letra G, precisa divulgar. Então imagine, vocês gestores, diretores, diretoras da empresa, conceberam um sistema de indicadores muito bom, conseguem coletar, e aí tem lá os resultados, confrontam com as metas, e aí de duas uma, ou está atendendo, está atingindo as metas, ou não. Mas vocês estão sabendo. E se vocês não divulgam isso para todos os colaboradores, vocês acham que isso é bom ou ruim não divulgar? Falem para mim. Hello? Ai, meu Deus, me abandonaram, olha aí, ó. Não, não abandonamos, não. Fala, Não, eu prof. penso que é bom. É bom. No meu caso, a Por, gente divulga por que é bom? bastante. Porque tu consegue. Meu Deus, me perdi agora. Ah, deixa eu pensar. Vamos de novo, tá? Enquanto você Vai. recupera o teu pensamento. Eu estou dizendo que, depois da gente sintetizar um sistema de KPIs, Tá. eu estou dizendo que há necessidade de divulgação desses resultados. Então, sistematizou lá os KPIs, e aí começa a coletar dados, começa a tabular, vai ter lá os resultados, confrontando com as metas, etc. E eu estou aqui questionando, por que que é bom? Eu defendo que tem que divulgar, mas por quê? E se for ruim o resultado? Vai divulgar também? Aí a gente vê o que pode fazer para melhorar. Exatamente. Agora vamos dar uma viajada aqui na psicologia, tá? Teoria comportamental. Todo comportamento que atende ao que se propõe,
ele merece ser reforçado positivamente. Assim como ao contrário, todo comportamento que não atende àquele esperado, ele merece ser reforçado negativamente. Na prática, exemplo, quem é pai e mãe aqui, quando tem um filho que faz, uma filha que faz alguma coisa ali legal, o que que a gente faz? A gente comemora, a gente dá beijinho, a gente dá alguma coisa, enfim, a gente dá um reforço positivo. Qualquer que seja a atitude da criança, ela fez ali uma ação, pegou, guardou o brinquedo, comeu direitinho, sei lá, criança pequena ou uma filho maior, fez alguma coisa que a gente achou, nós enquanto pai e mãe, achou bom, a gente reforça positivamente. Assim como ao contrário, se fez alguma coisa lá, uma malcriação, a gente começa com não a coisas mais severas, né. Então, a gente tem que ter o público, no caso aqui nossos filhos, tem que ter a noção do resultado, daquilo que foi feito. Claro que o filho da gente não tem essa noção de KPI, né, mas a empresa, o colaborador, ele precisa saber se a produção dele está sendo boa ou não. Por quê? Porque na cabeça do colaborador, ele pode achar aquela história da assimetria. Ele pode achar que está bom, mas, perante ao esperado, não está bom. E aí, para que que serve isso? Para, primeiro, todo mundo estar literalmente no mesmo barco. Os resultados, porque vejam, os resultados da empresa não interessam se o departamento A ou o departamento B está produzindo um sim ou outro não. O que interessa é o resultado final. Mas, com certeza, para o resultado final ser melhor, dos sales, né, das vendas ser melhor, há de se equilibrar todos os esforços anteriores. Porque se tem alguém produzindo a mais, isso é colapsante, isso não é bom. Então, daqui a pouco o sales está vendendo bem, porque produção está se matando, está fazendo hora extra. Mas por que que produção está tendo que fazer hora extra? Causas mais comuns, porque o sales entrega na última hora os pedidos, ou isso, ou os fornecedores não estão entregando direito. Aí, quando entrega atrasado, a produção tem que ficar ali fazendo 3 turnos para dar, vazão aos sales, às encomendas. Então, no fim das contas, sales está sendo atendido, mas de maneira desequilibrada. Então a gente precisa enxergar os indicadores de todas essas interfaces, não só do sales, mas como do operations internos e dos operations externos, para ver se está harmônico, porque senão daqui a pouco está entregando, mas está entregando assim, com muito sufoco. Fala aí, Lenides. Sobre a divulgação dos KPIs e atingimento de KPI também, eu vejo como um alinhamento de expectativa, né? E se eu recebo lá no início do ano, ou enfim, dentro daquele prazo estipulado que vai rodar, aqueles KPIs que vão ser medidos, é, eu tenho que saber onde é que eu preciso chegar e, e o que que eu tenho que fazer para isso, né? Então, o KPI ele serve para direcionar o teu trabalho e para gerar um alinhamento de expectativa dentro da organização, né? Perfeito. De novo, o exemplo nosso individual. Quero ficar mais forte, quero emagrecer. Como é que você faz? Vai para academia. Não, não só. Qual treino você vai fazer? Tá, mas academia eu vou lá e faço o que me mandam, beleza. Só que você tem que, além disso, beber água. Você tem que beber 0,035 vezes o teu peso. Sabiam disso? Sim, sabia. E é bem difícil, professor. Pô, é bem Muito difícil. difícil. É bem Eu tô me difícil. policiando que assim, é muito, eu tenho que medir exatamente medir a água, a quantidade. Tanto eu tenho que tomar de manhã, de tarde e de noite, porque é muito difícil. É muito difícil. A gente não tem sede para isso. E detalhe, tô vendo o Helenires ali com o chimarrão. É água. Não adianta dizer assim, não, mas eu tomo chimarrão o dia inteiro. O carioca poderia dizer, eu tomo cerveja. A água tem que ser água pura. Mesmo minha mãe também é uma que diz assim, não, mas eu tomo chá. Sabe por que que não é a mesma coisa? Porque uma coisa é a obtenção do item, a outra coisa é a absorção.
chatice, né? Mas faz diferença. Quando você toma a água misturada com alguma outra coisa, quer seja erva mate, chimarrão, quer seja com cerveja, quer seja vinho, tudo tem água, né? Mas a absorção daquilo ali no corpo, dependendo do que tiver misturado, é de um jeito ou de outro, inclusive para sólidos. Quando a gente, não, então eu vou ter uma dieta low carb, de carboidrato baixa. Não é isso que vai te emagrecer, porque você precisa de carboidrato para ter uma melhor absorção da proteína, inclusive. O problema não é a dieta low carb, o problema é qual carb você está ingerindo, quantidade, é claro, né, em termos de calorias, mas e conjugado com o quê? E claro, aí entra em cena também o exercício. E ainda tem um outro fenômeno aí também, que é o descanso. O corpo da gente, quando a gente faz exercício físico, ele está sendo destruído. A gente, quando faz musculação, a gente está literalmente destruindo fibras musculares. Aí vocês vão me olhar e dizer, pô, mas que loucura. Para quê? Para que depois, com a alimentação e com o descanso, o nosso corpo ele faça a recuperação, o metabolismo de recuperação ali. Voltando para a empresa, mesma coisa. Se eu estou vendendo bem, o que importa é que está vendendo bem. Ao fim pode ser, mas ao longo prazo, médio e longo prazo, pode ser que não, porque a gente tem que olhar se como é que está chegando a esse resultado final de vendas boa. Estou me matando? Estou tendo que brigar sempre com o fornecedor? Por isso que eu não consigo ter uma relação de confiança com o meu fornecedor, porque eu estou sempre pedindo de última hora e estou usando do meu poder sobre ele para arrancar dele o que eu quero. Capé, que a vida é assim, a vida não é justa, a vida é de quem pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode ser, mas aí você está estabelecendo uma relação com o fornecedor de falta de confiança e a primeira hora que ele puder se livrar de você, ele vai. E ninguém gosta de ter uma relação com o cliente ou com o fornecedor de litígio constante. Ninguém gosta. Isso vale para fornecedor e vale internamente também. Dentro da minha empresa, eu baixo a lei do Borges e chicoteio todo mundo produz. É o que interessa. Veja, não, quando você menos esperar, você não entende por que você tem um absenteísmo alto, porque você tem uma rotatividade alta de funcionário, por que não retém, porque você não tem uma política de RH que interesse. Política de RH que interesse, de recurso humano que interesse, não é aquela assistencialista, Branca de Neve, os sete anões ali, todo mundo cantando feliz todo dia. Não, mas é aquela que reconheça e dê uma política de reconhecimento e recompensas que tenha aderência, ou seja, que seja, né, simétrica, tá, gente? Então, voltando. Então, nós temos que ter a divulgação, temos que avaliar se os nossos KPIs têm credibilidade. Como assim? Se eles são válidos e se são confiáveis. Exemplo muito comum na logística, tá? KPI de conferência de carga. O caminhão chegou para entregar alguma coisa que a gente pediu, o fornecedor trouxe. Primeira coisa que a gente faz é botar o caminhão para passar na balança, carregado. E aí, depois que ele descarrega, passa de novo na balança. E aí, com isso, a gente tem a diferença da carga. É uma primeira medida. Se bateu, não preciso mais contar a carga? Preciso. Sabe por quê? Porque a balança pode não estar confiável, ela pode não estar calibrada. Então, toda balança precisa ser periodicamente calibrada pelos parâmetros do Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia. Então, veja, a confiabilidade, a validade pode ser do KPI, né? De medir o peso ali, pode estar valendo, mas a confiabilidade pode não estar. Então, a gente tem que estar válido, ter um KPI válido e ter um KPI confiável, tá bom? Além disso, o KPI ele tem que permitir referenciais comparativos, ou seja, eu consigo dizer que estou melhor que a minha concorrência
Isso é muito difícil, tá? Por quê? Porque à medida que nós nos esforçamos para fazer KPIs mais refinados, a gente está, como eu já disse, refinando, né, o nosso sistema de KPIs. Mas não necessariamente a concorrência tem esse recurso humano, como vocês, qualificado, que consegue conceber um sistema de KPIs muito bom, um sistema de compliance muito bom. E aí a gente não vai ter como comparar. Mesmo que a concorrência tenha recurso humano qualificado igual a vocês, que concebam um sistema de KPIs bom, talvez a gente não tenha acesso às informações, né? Porque, tirando aquelas informações que são publicadas em balanço, nem todas são divulgadas para fora. Quando na letra F ali, perdão, na letra G, eu coloco divulgação dos KPIs, dos resultados, eu estou falando em nível intra-organizacional. Ou se for uma relação inter, aí naquela relação com o fornecedor também. Mas não necessariamente eu estou abrindo isso para todo mundo, no site da empresa e tal. Tem que avaliar também, né? O que que é bom, né? Mas é interessante a gente ter capacidade de comparar para saber se você está bem, melhor que a concorrência. Vocês acham que a Microsoft, todo mundo consegue piratear os produtos Microsoft? Por quê? Porque o Bill Gates não tem capacidade de conceber produtos que não sejam hackeáveis? Ou vocês acham que aquilo ali é de propósito? E qual seria o propósito? Por que que permitem hackeamento? Hackeamento não, é craqueamento, né? Que a gente tenha produto pirata. Por que que vocês acham que a Microsoft permite isso? Falem para mim. Porque senão a É gente uma deixa de. estratégia de alcançar mais mídia, né, professor? Não sei se seria para mídia, tá? O que eu sei não, né? O que eu deduzo é que é o seguinte: se eu não consigo usar o quer seja o Microsoft Windows ou o Office, os pacotes do Office, eu vou para outro, eu vou para Linux. Eu fujo da Microsoft, que o Linux é de graça. Então, a Microsoft, ela, isso é uma dedução minha, tá? É, ela deixa que a gente use de maneira craqueada ali, para que a gente não vá para outro. Ah, mas não ganha nada com isso. A concorrência não ganha também. E claro que tem os pacotes que não são craqueáveis, que tem público no mundo todo que paga por isso, porque daí também tem diferenciais, né? Não é a mesma coisa. Então, referencial comparativo. E por fim, o KPI, ele tem que permitir melhoria contínua. Então, a gente tem que construir um sistema de KPIs que permita você fazer o PDCA, né? Fazer o Plan, Do, Check e Act, ou seja, planejar, agir, avaliar e melhorar de maneira constante. Então, você tem que ter sistemática que te permita fazer isso. Beleza, gente? Então, finalizando aqui, antes de ir para o intervalo, para depois eu passar a atividade de hoje, ah, nós precisamos ter capacidade de medição de desempenho do SNOP. O que que significa? Que a gente tem que ter capacidade de avaliar como é que está os sales e como é que estão os operations internos, intra-organizacionais, e os operations externos, inter-organizacionais. Ok? No meu relógio são 10h21, daqui a 15 minutos, 10h36. A gente volta? Então tá, 10h36 então, gente, até mais. 10h36, conforme combinado. Então, moçada, vamos lá. Qual é a atividade de hoje? E tem uma novidade boa para vocês. É a última. Ah, Capec, mas nós estamos na quarta aula ainda. Na quinta, na sexta, o que que vai ser? Apresentação, né? E na quinta, eu vou destinar o tempo para vocês construírem e terminarem
essas 4 atividades, concluindo, somando com a de hoje. Então, a aula que vem, eu vou destinar para vocês para a gente produzir. Não vou dar mais bloco novo. Ou vocês querem mais? Gente, assim, vamos lá. O que que é importante saber, tá? Que o plano de ensino está sendo cumprido. Então, vocês, graças ao seu próprio desempenho muito bom, parabéns, permitiram que a gente chegasse e concluísse até hoje. Conteúdo denso, não é pouca coisa, então, pelos questionamentos, não só pela quantidade, né, de questionamentos, de problemas que eu trago para vocês, mas pela densidade, pela profundidade, pelo grau de reflexão que vocês precisam ter, é bastante coisa. Então, quando eu vou perguntar para vocês o questionamento de hoje, que é esse ali, ó, o número 1, apresentar KPIs que melhor meçam o desempenho das interfaces do SNOP. Ou seja, vocês têm que ter 3 KPIs, pelo menos, que meça Sales, que meça Operations Intra e que meçam Operations Inter. Pelo menos. Na realidade, eu vou dizer para vocês, ó, 1 é pouco, que é muita pretensão você medir. Vendas está bom por quê? Porque está vendendo bem. E aí, esse vendendo bem pode ser em quantidade, unidade, ou pode ser em valor monetário. Tudo bem, esse indicador, ele pode dizer o resultado, mas lembra daquela história de que, pode ser que esteja vendendo bem, mas há um custo produtivo, há um estresse, mas aí são refinos que vocês vão buscar, cada qual na sua realidade. Mas eu preciso então de vocês o seguinte, vou de novo aqui, vou copiar de novo e vou colar no chat, tá? Estou copiando de novo, mesma coisa que eu já tinha colado, só que como algumas mensagens entraram, ficou para trás. Então, o que eu preciso de vocês é que vocês apresentem KPIs que melhor meçam o desempenho das interfaces, perdão, das interfaces do SNOP. Então, ou seja, o que eu estou pedindo para vocês, KPIs que meçam Sales, KPIs que meçam Operations internos e KPIs que meçam Operations externos. Perdão, estou espirrando. Tá bem? Tá, Capec, mas aquilo tudo que você falou depois ali, processos mapeados, delimitar fenômeno, elencar variáveis, definição da unidade, formulação do KPI, coleta de dados, divulgação, credibilidade, Kaizen, referencial comparativo. E aí? Vai cobrar da gente? A vida vai cobrar de vocês isso. O que eu lhes dou com isso é capacidade de formular melhores KPIs. Aqui, para fins de aula, eu preciso que vocês, obviamente, apresentem, expliquem 3 KPIs de sales, um de operations internas e outro de operations externas, para mostrar que vocês, né, estão atendendo a lógica do SNOP, que é essa, que é harmonizar, integrar essas três interfaces, 2 interfaces, né? Ou 3 dimensões. Mas para a vida, eu dou para vocês esse método, para que vocês possam ter um refino de KPIs mais bem feito. Tá bom? Então, é isso. A partir de agora, aquela forma que a gente já vem trabalhando, o que eu tinha para trazer para vocês cessou. Eu vou ficar, a partir de agora, à disposição de vocês aqui online, obviamente, até o último aluno estar online. Na próxima semana, na sexta-feira, então, eu vou destinar o tempo para vocês para produzirem. Eu vou estar aqui, vou estar relembrando tudo, vou fazer todo um resgate, que nem eu faço, né? No início de todas as aulas, mas na aula que vem esse vai ser o foco para justamente resgatar, tirar dúvidas de alguma coisa que eventualmente tenha ficado para trás, de maneira que vocês consigam terminar as suas produções na sexta, de forma que no sábado vocês consigam bem apresentar. Tá bom? Então é isso, meus queridos.
para quem não falar mais comigo, bom final de semana. Mas eu estou aqui até o último aluno estar online, tá bom? No final de semana, Não estou mandando vocês embora, não, hein? Vamos produzir, vamos trabalhar, mas eu vou ficar aqui, que eu não, eu agora já o que eu tinha para trazer para vocês já está apresentado, tá? Então só agora à disposição de vocês, tá? Abraço. Até mais, tchau, tchau. Na questão de medir o desempenho, na minha questão, né? Vendas, operations e fornecedores, né? Operação e fornecedor. Me dê um exemplo, assim, na área da educação, por favor. Primeiramente, vamos pensar em qual produto. Você está pensando em produção, disseminação de conhecimento, isso? Isso aí. Tá. Tu vai medir, você pode medir isso de diversas formas, tá? Como é que é a venda disso? A venda disso é turma cheia. Está tendo turmas ou não? Uhum. Tá. Então, como é que tu mede o sales disso? É resultado operacional de turma. A grosso modo, é quantidade de turmas abertas em relação às ofertadas, é, refinando quantidade de alunos dentro das turmas, que também, claro, né, não basta ter a turma aberta, mas melhor é que o resultado operacional seja o mais próximo, né? Se a turma comporta 30 alunos, o ideal é que tenham esses 30 e assim por diante. Então, o resultado de sales, basicamente, é por aí, o mais básico, tá? É turmas Tá. abertas e com melhor quantidade de alunos, né? Agora, produção interna, aí também depende do que você quer olhar. Você quer olhar o quê? Você quer olhar se é online, se é presencial. Aí tu tem que ver, se pode olhar pela matriz curricular, se tu vai ofertar uma matriz curricular mais rica ou não. Que isso tudo tem problemas, né? Não é só assim, quanto mais rica for, melhor. Não, porque à medida que tu enriquece demais, você também começa a complicar demais a vida do professor, que tem que ter mais qualificação, e do próprio aluno, que vai ter uma necessidade de absorção muito maior, né? Então não adianta eu trazer para vocês, por exemplo, aqui, né? Trazer para vocês um conteúdo muito profundo. Primeiro, que eu vou ter que ter qualificação para isso, e segundo, que vocês também. Que não adianta eu estar falando aqui em hebraico, mas o professor sabe falar hebraico, mas o aluno não. Então fica complicado, né? Estou dando um exemplo de hebraico, mas só para dizer que é uma língua Sim, sim, difícil, sim. né? Latim poderia ser, ou conhecimentos muito profundos, tá? Mas então o de operations tem. Vamos falar de coisas mais básicas. Tem os meios necessários? Então, se for presencial, tem sala de aula, tem data show na sala de aula, tem cadeiras, tem quadro, coisas que normalmente tem, né? Data show, nem tanto, né? Tem biblioteca, estou falando de disponibilidade de meios no presencial. E alguns também até para online, né? Porque a biblioteca pode ser online, mas no online tem AVA, tem ambiente virtual de aprendizado. Qual é o AVA? É um AVA que tem recursos melhores ou piores. Então você pode olhar por esse lado também da produção interna. E da produção externa, do fornecimento, o que é fornecimento para esse interno? Eu acredito que a parte de bibliografia pode ser assinaturas que a instituição tenha com base de dados, que isso é um diferencial, né? A própria qualificação do professor também, porque a instituição ela tem que manter um plano de qualificação para o professor, principalmente quando a gente fala de ensino online, né? Ensino online não é a mesma coisa, a pedagogia não é a mesma, a dialética não é a mesma do presencial. Já o presencial exige isso, né? Imagina no online. Então é muito comum a gente ver uma aula online de qualidade aquém, porque o professor não tem essa noção, não tem essa diferenciação e também não tem mecanismo. Já é um professor, sabe aquela coisa em termos de online não tão, já mais jurássico, né? Mais resistente. Quanto mais idoso a gente fica, mais resistente a, a inovações tecnológicas. Não é uma regra, né? Mas é uma tendência, né?
Que mais em relação à produção de fornecimento, né? Pensando no produto, Sim. conhecimento, disseminação. O próprio suporte do Moodle, que a instituição. E Moodle não é o único ambiente virtual, né? Existem outros, mas o Moodle é o mais conhecido. Existem módulos, não sei se você sabe, mas existem módulos diferentes de assinatura do Moodle. Então, o Moodle não é tudo igual. O ambiente virtual de aprendizado do Moodle, eu acredito que dos outros também eu não conheço, mas o do Moodle eu conheço. Você tem assinaturas, é que nem pacote antivírus. Você tem pacote com cobertura tal, com cobertura tal. Quanto maior for, mais caro fica. Mas também, claro, tem mais recursos. O Moodle é a mesma coisa. Então, você tem ferramentas. Você usa Moodle, ô, Juscelane, nas suas A aulas? gente usa, a gente usa o sistema Classroom, é uma plataforma também que a gente posta material. Só tem um nome diferente, mas sim a gente usa. Tá. Mas você já usou o Moodle alguma vez na vida como prof? Não usei. Tá. Eu posso te falar que eu posso aqui até te confessar que tem muitas ferramentas no Moodle, ferramentas de objeto de aprendizagem, né, que é a terminologia mais adequada para a dialética online. Tem muitos objetos de aprendizagem ali que eu mesmo não uso. Não uso, não é porque não sei, alguns até eu não conheço mesmo, mas tem alguns que eu conheço e não consigo produzir objetos de aprendizagem por falta de tempo, ou por, sabe, às vezes por qualquer outro motivo. E as instituições de ensino, algumas, percebendo isso, o que que elas fazem? Elas fazem esse trabalho para o professor. Claro que depende do professor dizer o que ele quer. Então, eu posso, por exemplo, chegar para a Uneftec e pedir para ela, a Uneftec tem essa assistência, pedir para a Uneftec lá fazer um trabalho de hot potatoes. Deixa eu escrever aqui. Batatas quentes. Que é, claro, um nome de brincadeira que tem para um objeto de aprendizagem online, que o aluno, perguntas e respostas, que o aluno tem tempo e tal. Então, é um desafio, né? É uma forma, né? Existem aplicativos fora do Moodle, que acho que é o. Meu Deus, como é que é o nome? Esqueci agora, mas tem aplicativos online que você pode também fazer quizzes, Ah, o Kiss, é isso aí. Eu já usei né? ele. Você tem diversas formas que isso, inclusive, facilita muito a vida do professor. Você pode ter banco de questões, concursos fazem isso, né? Tem banco de questões, só que para você montar, você tem que dar um trabalho, né? Então, isso tudo é Mas, fornecimento. É fornecimento. sim, tu precisa de tempo, tu precisa montar a atividade, tu precisa. Saber o que montar, Exato, exato. né? Sim, Não é tão simples assim. Então é isso, exemplos que me vem à cabeça para ótimo. produto, produção e disseminação de conhecimento. Software, por exemplo, a gente tem cursos de CNC, que aí o pessoal trabalha no computador, enfim, projetar, fazer os projetos. Isso também é uma parte Claro, claro, tudo que de. agrega valor para a sala de aula online ou presencial é um fornecimento. Eles fornecem esse software, né? Esse sistema, o Senai fornece para a empresa, no caso. Então Ótimo, também sim, dá para incluir. dá sim. E é muito válido, Ótimo, muito importante, relevante, sim. ótimo, muito obrigada. Nossa, esclareceu um monte, assim. Obrigadão, tá? Show de bola, prof. Obrigada, bom final de Nada. semana, melhoras. Ah, não, só São, coriza, graça, tomara, hum, né? Que fique só nisso. tá Obrigado. bom então. Obrigada. Tchau. Tchau.